Hannah Schneider imaginou esse dia durante toda a sua vida. Quando ela se posicionou diante do altar, na pequena cartório em Rothenburg, ob der Tauber, em 15 de junho de 2019, tudo parecia perfeito. A luz do sol entrava pelas janelas coloridas da igreja e banhava seu vestido branco creme com uma luz dourada. Ao seu lado estava Maximilian Becker, seu noivo há 2 anos, em seu terno feito sob medida em Munique. A família dele tinha vindo especialmente de Colônia e a dela de Stuttgart. 2 famílias bávaras bem-sucedidas que se uniriam ainda mais por meio dessa união. Hannah tinha 28 anos e trabalhava como professora primária em Bad Mergentheim, uma idílica cidadezinha não muito longe de Rothenburg. Ela era o que sua avó chamaria de uma boa menina, criada na religião católica, consciente de seus deveres, com valores sólidos e uma fé profunda que a ajudara em momentos difíceis. Maximilian, 32, era arquiteto com um escritório em ascensão em Würzburg. Eles se conheceram em uma festa da comunidade, onde ambos ajudavam como voluntários. Desde o início, seu relacionamento foi marcado por respeito mútuo e convicções comuns. A cerimônia de casamento foi conduzida pelo padre Weber, um senhor idoso que conhecia os dois há anos e que já havia acompanhado Hannah na primeira comunhão. Suas palavras calorosas sobre a santidade do casamento e a importância da confiança entre os cônjuges deixaram Hannah emocionada até as lágrimas. Quando ela disse sim, ela o fez do fundo do coração. Maximilian a beijou gentilmente e os cerca de 100 convidados aplaudiram com entusiasmo. A festa foi realizada no Gasthof zur Rose, um restaurante tradicional da Franconia que a família de Maximilian escolhia há gerações para eventos importantes. As mesas estavam decoradas com rosas brancas e gipsófila, combinando com os cardápios escritos à mão com a elegante caligrafia de Hannah. A comida era típica da região, Schäufele com chucrute e bolinhos, seguido de Kaiserschmarrn. O clima era animado, mas respeitoso, de acordo com o espírito das 2 famílias, que valorizavam a tradição e a decência. Por volta da meia-noite, quando os convidados mais velhos já tinham ido para casa e apenas os amigos e parentes mais próximos ainda estavam reunidos, a conversa recaiu sobre a lua de mel. Hannah e Maximilian pensaram muito sobre para onde deveriam viajar. Maximilian tinha inicialmente sugerido as Maldivas, mas Hannah sonhava com algo mais cultural. Quero visitar lugares que nos enriqueçam espiritualmente, disse ela. Não apenas ficar na praia, mas viver algo que fortaleça nosso casamento. Assim, a decisão recaiu sobre a França. Uma viagem de 2 semanas pelos mosteiros e catedrais mais famosos do país. Eles começariam em Paris, visitariam Notre-Dame. Isso foi antes do incêndio devastador. Depois iriam para Chartres, depois para Tours, para visitar o túmulo de São Martinho e finalmente para Lourdes, o famoso local de peregrinação. Para Hannah, era a combinação perfeita de romance e espiritualidade. Isso é tão típico de vocês 2, riu sua melhor amiga Sarah, enquanto abraçava o casal. Outros vão para a Tailândia, vocês fazem uma peregrinação. Mas havia admiração em sua voz. Hannah e Maximilian eram considerados pelo seu círculo de amigos como o casal que fazia tudo certo. Eles eram realistas, fiéis, tinham objetivos e valores em comum. Naquela noite, quando Hannah finalmente trocou o pesado vestido de noiva por uma camisola confortável, ela se sentiu completamente feliz. Ela e Maximilian estavam deitados no pequeno hotel ao lado, onde passaram a noite de núpcias, e planejavam mais uma vez a rota de sua lua de mel. Daqui a 3 dias vamos partir, sussurrou Maximilian, beijando seu pescoço. Estou tão ansioso para passar esse tempo só com você. Hannah assentiu e se aconchegou ao seu recém-casado marido. Ela não podia saber que essa viagem, que tinha como objetivo enriquecer espiritualmente seu jovem casamento, destruiria
tudo em que ela acreditava. Em poucos dias, eles encontrariam o padre Michel Dubois, um carismático padre francês que mudaria suas vidas para sempre. Os 3 dias seguintes passaram voando. Hannah voltou à escola para organizar tudo para sua substituição, enquanto Maximilian transferia seus projetos mais importantes para seus colegas. Suas malas já estavam prontas no corredor. Hannah até havia levado um pequeno caderno de viagem para registrar suas impressões. Ela estava ansiosa para fotografar os magníficos vitrais de Chartres e entender a história por trás de cada lugar. Na noite anterior à partida, eles ficaram sentados por um longo tempo em sua pequena varanda, bebendo vinho da região. "Sabe o que eu mais desejo?" perguntou Hannah, encostando-se no ombro de Maximilian. "Que encontremos casais que estão casados há décadas e possam nos contar como se mantém um casamento feliz." Maximilian sorriu. "Você e seu otimismo, mas eu amo isso em você." Ele beijou a mão dela. "Aconteça o que acontecer, nunca esqueceremos esta viagem." Naquele momento, eles ainda não sabiam o quanto ele estava certo. Hannah dormiu profundamente e tranquilamente naquela noite, sonhando com catedrais góticas e a luz quente de velas. Sonhou com um homem de batina preta que a abençoava. Em seu sonho, era um bom sinal, mas a realidade seria bem diferente. Na manhã seguinte, 18 de junho de 2019, eles foram para o aeroporto de Frankfurt. Hannah vestia um vestido azul claro de verão e usava um pequeno colar de ouro com um pingente de cruz, um presente de sua avó para a confirmação. Ela parecia radiante e relaxada, acenou para seus pais em despedida e embarcou no avião para Paris, cheia de expectativa. Esse seria o último dia em que Hannah Becker seria realmente feliz. O voo para Paris transcorreu tranquilamente. Hannah observava fascinada a paisagem francesa abaixo deles. "Olha, Max!" sussurrou ela animada. "O Sena!" Maximilian sorriu diante do entusiasmo dela. No aeroporto, eles se sentiram perdidos no início. O francês que Hannah aprendera na escola mal era suficiente para acompanhar as conversas rápidas dos parisienses. Um taxista finalmente os levou ao hotel no 6º arrondissement. O hotel Le Cardinal era uma pequena pensão familiar. Madame Leclerc, a proprietária, os recebeu em alemão. "Bem-vindos! Vocês são o casal alemão em lua de mel?" Hannah acenou com a cabeça, agradecida. "Não falamos francês muito bem." "Não faz mal", disse a elegante senhora, acenando com a mão. "O amor é compreendido em todas as línguas." O quarto era encantador, com vista para um pátio parisiense. Vigas de madeira antigas, móveis antigos e uma pequena varanda fizeram Hannah sonhar com o romantismo francês. "É perfeito", suspirou ela feliz. Na primeira noite, eles passearam pelo Quartier Latin. As ruas estavam cheias de vida, muito diferentes de sua terra natal na Franconia. Eles comeram em um bistrô e dividiram uma garrafa de vinho da Borgonha. "Amanhã, vamos a Notre-Dame", anunciou Maximilian, "e às 2 horas temos uma visita guiada privada." Hannah olhou para ele surpresa. "Uma visita guiada privada?" Maximilian sorriu. "Madame Leclerc arranjou um contato. Um padre que cuida de peregrinos alemães. Père Michel Dubois. Dizem que ele é muito culto." O nome não significava nada para Hannah, mas a ideia de ter uma visita guiada autêntica e espiritual pela Notre-Dame a entusiasmou. "Isso é maravilhoso. Estou ansiosa para aprender mais sobre a história." Ela não podia imaginar que esse nome logo ofuscaria toda a sua vida. Na manhã seguinte, após o café da manhã, eles partiram para a Île de la Cité. Quando avistaram Notre-Dame, Hannah ficou sem fôlego. "Meu Deus!" ela sussurrou com reverência. "É ainda mais impressionante do que nas fotos." Eles passaram a manhã explorando a catedral. Às 14 horas em ponto, eles esperaram na entrada principal. Hannah vestia um modesto vestido azul escuro.
Ela queria estar vestida de forma respeitosa. Quando viram um homem de batina preta se aproximando, souberam, aquele devia ser o Père Michel. Michel Dubois era um homem na casa dos 40, alto e magro, com cabelos grisalhos e olhos azuis. Seus traços aristocráticos e autoridade natural inspiravam respeito imediato. Monsieur e Madame Becker? Perguntou ele em alemão perfeito. Sou o Padre Michel. Sejam bem-vindos a Notre-Dame de Paris. Hannah ficou impressionada. Seu alemão é excelente. Onde o aprendeu? Michel sorriu calorosamente. Estudei em Freiburg. A Alemanha tem uma rica tradição católica. Ele se virou para Maximilian. Você é arquiteto? Então vai apreciar a arquitetura desta catedral. A visita guiada de 2 horas foi fascinante. Père Michel não era apenas culto, mas tinha o dom de explicar conceitos complexos de forma compreensível. Ele os levou a lugares que os turistas normais nunca viam, mostrou símbolos ocultos e contou a história da igreja. Vê esta rosa? Explicou ele, apontando para uma janela em forma de rosa. Ela simboliza a pureza da alma, mas também a complexidade da natureza humana. Seu olhar repousou por mais tempo em Hannah. No casamento, 2 pessoas podem ajudar uma a outra a mostrar seu melhor lado. Hannah estava pendurada em seus lábios. Você tem um carisma especial, disse ele a ela diante do altar. Sinto sua profunda fé. Isso se tornou raro. Quando a visita guiada terminou, o Padre Michel os convidou para tomar um café. Talvez eu possa dar dicas sobre outros lugares que vocês queiram visitar. No Café Saint-Michel, ele pediu café au lait para os 3. Contem-me sobre vocês, pediu ele, interessado. Como vocês se conheceram? Hannah contou sobre seu trabalho como professora, seu envolvimento na comunidade, sua fé. O Padre Michel ouviu com atenção e fez perguntas bem pensadas. Vocês são um casal especial, disse ele finalmente. Dá para sentir a harmonia entre vocês. Ele se virou para Maximilian. Você tem uma esposa maravilhosa. Alguém com tanta espiritualidade é uma dádiva. Posso fazer uma sugestão? Conheço muito bem todos os lugares da sua viagem. Eu poderia indicar contatos e acompanhá-los em alguns lugares. Hannah ficou entusiasmada. Seria maravilhoso. Père Michel sorriu. Então me dê o número do seu celular. Quando se despediram, ele abraçou os 2 calorosamente. Foi um grande prazer. Espero vê-los novamente em breve. No caminho de volta, Hannah ainda estava entusiasmada. Que homem impressionante, tão culto, tão espiritual. Maximilian acenou com a cabeça, embora não tivesse deixado de notar o olhar intenso com que Michel olhou para Hannah. Naquela noite, Hannah escreveu em seu diário: Hoje conhecemos o Padre Michel. Acho que ele vai enriquecer nossa viagem. Sinto que esse encontro não foi por acaso. Ela não podia saber que o Padre Michel já havia acompanhado outras peregrinas alemãs. Ela não podia imaginar que já estava na mira dele. 2 dias depois, enquanto Hannah e Maximilian voltavam de um passeio por Montmartre, o celular de Hannah tocou. O número era desconhecido, mas quando ela viu o nome Père Michel no visor, seus olhos brilharam. Maximilian percebeu sua súbita alegria, mas não disse nada. Boa noite, Madame Becker. Soou a voz familiar e calorosa do outro lado da linha. Espero não estar incomodando. Como foram os últimos dias em Paris? Hannah sentou-se no pequeno sofá do quarto de hotel e sinalizou para Maximilian que era o Padre Michel. Maravilhosos! Fomos ao Sacré-Cœur e visitamos o Musée d'Orsay. Paris é simplesmente impressionante. Fico feliz em saber, respondeu Père Michel. Ouça, conversei com alguns colegas e posso lhe indicar alguns contatos especiais para as suas próximas etapas. Você está livre amanhã à noite? Gostaria de convidá-la para uma missa especial na Sainte-Chapelle. É uma cerimônia privada, apenas para alguns peregrinos selecionados.
Hannah sentiu seu coração bater mais rápido. Sainte-Chapelle, com seus famosos vitrais, era um lugar que ela queria muito visitar, mas tinha ouvido dizer que muitas vezes era preciso esperar semanas para conseguir ingressos. Isso é muito generoso da sua parte. Maximilian e eu adoraríamos ir. Houve uma breve pausa. Bem, isso é um pouco complicado, disse Père Michel finalmente. A cerimônia é muito pequena e íntima. Apenas 8 pessoas são permitidas. Infelizmente, só consegui um lugar. Mas talvez... E sua voz ficou mais calorosa. Seu marido possa aproveitar o tempo para descansar um pouco. Vocês dois parecem um pouco cansados de tantas impressões. Hannah olhou para Maximilian, que estava estudando um mapa da cidade. Ela sabia que ele não era tão religioso quanto ela, que os aspectos espirituais de sua viagem significavam menos para ele. Eu não sei, ela hesitou. Normalmente fazemos tudo juntos. É claro que entendo, disse Père Michel com compreensão. É que essa oportunidade é muito rara. O abade de Sainte-Chapelle é um velho amigo meu, e ele conduz pessoalmente uma meditação sobre o significado dos vitrais. Para alguém com sua profundidade espiritual, seria uma experiência única. Ele fez uma pausa habilidosa. Mas se você preferir ficar com seu marido, eu entendo perfeitamente. A maneira como ele disse isso fez Hannah sentir que estava perdendo uma importante oportunidade espiritual. Posso falar com Maximilian? Ela perguntou. Um momento, por favor. Ela colocou a mão sobre o telefone e explicou a situação a Maximilian. É só por hoje à noite, ela disse, desculpando-se. E você parece muito cansada. Talvez você pudesse passar uma noite tranquila no hotel? Maximilian franziu a testa. Algo na situação não lhe agradava, mas ele não sabia dizer exatamente o que era. Hannah parecia tão entusiasmada e ele não queria estragar essa experiência para ela. Se é realmente importante para você, disse ele finalmente, mas tenha cuidado, você não conhece bem a cidade. O Padre Michel cuidará de mim, assegurou Hannah, retomando a conversa. Nós iremos... Quer dizer, eu irei com prazer. Maravilhoso, exclamou o Padre Michel. Encontramo-nos às 19 horas em frente à Sainte-Chapelle. Será uma noite inesquecível, prometo. Quando Hannah desligou, sentiu uma mistura de entusiasmo e leve nervosismo. Era a primeira vez desde o casamento que ela e Maximilian passariam uma noite separados. Mas a perspectiva dessa experiência espiritual especial superou suas preocupações. Ela escolheu um vestido preto conservador para a noite e prendeu o cabelo em um coque rigoroso. Ao se olhar no espelho, ela achou que parecia uma peregrina devota, exatamente a imagem que ela queria transmitir. Às 19h em ponto, ela estava diante da fachada gótica da Sainte-Chapelle. Père Michel já a esperava, desta vez não em sua habitual batina preta, mas em um elegante terno azul escuro com uma pequena cruz na lapela. Você está linda, ele a cumprimentou e beijou sua mão educadamente. Um gesto que fez Hannah corar. Pronta para uma experiência extraordinária? Ao entrarem no edifício, Hannah ficou impressionada com a beleza dos vitrais coloridos que brilhavam ao sol do entardecer. Mas, para sua surpresa, estavam completamente sozinhos. Onde estão os outros participantes? Perguntou ela, confusa. Père Michel sorriu, desculpando-se. Infelizmente, os outros cancelaram na última hora. Mas isso significa que você terá uma experiência ainda mais pessoal. Ele a conduziu até um banco em frente ao altar. Às vezes, os momentos espirituais mais valiosos são aqueles que vivemos em silêncio e solidão. Hannah se sentiu um pouco desconfortável por estar sozinha com o Padre Michel na capela vazia, mas sua presença calma e autoritária a acalmou. Ele começou a contar a história dos vitrais, sua voz ecoando suavemente na sala alta. Suas palavras eram como uma meditação, hipnóticas e calmantes. Veja esta janela aqui,
disse ele, apontando para uma representação da paixão de Cristo. Ela mostra como o amor e o sofrimento às vezes são inseparáveis. No casamento, ele olhou diretamente para ela. Às vezes é preciso estar disposto a sofrer para encontrar o amor verdadeiro. Hannah assentiu, fascinada com sua interpretação. Essa é uma reflexão muito profunda, murmurou ela. Você entende isso? Disse Père Michel, aproximando-se um pouco mais dela no banco. Eu sinto isso em você. Você tem uma alma antiga, Hannah. Posso chamá-la de Hannah? Quando ela assentiu, ele sorriu calorosamente. A maioria das pessoas da sua idade é superficial, só pensa em coisas materiais. Mas você é diferente. Hannah sentiu-se lisonjeada. Ninguém jamais havia falado assim com ela, reconhecendo e valorizando seu lado espiritual. Tento levar minha fé a sério, disse ela baixinho. Eu vejo isso, ele respondeu, mas eu me pergunto... Ele fez uma pausa, como se estivesse pensando se deveria dizer algo pessoal. Seu marido também acha essa profundidade em você tão notável? Ele entende o quanto você é uma mulher especial? A pergunta surpreendeu Hannah. Maximilian é um bom homem, ela disse defensivamente. Não duvido disso, assegurou Père Michel rapidamente. Mas ele parecia, como posso dizer, um pouco distante quando nos conhecemos. Como se não compreendesse totalmente esse seu lado espiritual. Ele colocou cuidadosamente a mão no ombro dela. Desculpe se estou sendo muito direto, mas como capelão, muitas vezes percebo coisas que os outros não percebem. Hannah sentiu uma pontada de verdade nas palavras dele. Maximilian realmente não era tão religioso quanto ela. Ele respeitava sua fé, mas não a compartilhava com a mesma intensidade. Ele tenta entender, disse ela, insegura. É claro que ele tenta, disse Père Michel com compaixão. Mas entender e realmente compartilhar são duas coisas diferentes. Você tem muito a oferecer, Hannah. Tanto amor, tanta espiritualidade. Você merece alguém que não apenas respeite isso, mas também valorize. A mão dele ainda estava em seu ombro, e Hannah sentiu um calor estranho emanar do toque. Eu deveria voltar para o hotel, disse ela de repente, levantando-se. Maximilian está me esperando. Claro, disse Père Michel imediatamente, retirando a mão. Desculpe se foi muito pessoal. É que é raro encontrar alguém com sua clareza espiritual. Ele também se levantou. Deixe-me acompanhá-la até o hotel. As ruas podem ser confusas à noite. No caminho de volta, Père Michel falou sobre assuntos mais inofensivos, a história de Paris, recomendações de restaurantes, as próximas etapas de sua viagem. Mas suas palavras anteriores ecoavam na cabeça de Hannah. Maximilian realmente a compreendia? Ele valorizava seu lado espiritual o suficiente? Eles se despediram em frente ao hotel. Hannah, disse o Padre Michel segurando sua mão, espero que você reflita sobre o que conversamos. Você é uma mulher extraordinária e merece um amor extraordinário. Ele beijou sua mão novamente, desta vez por um pouco mais de tempo. Ligarei amanhã para saber como você está. Quando Hannah chegou ao seu quarto de hotel, encontrou Maximilian lendo na cama. E então como foi? Perguntou ele, sem tirar os olhos do livro. Lindo, respondeu Hannah automaticamente, mas seus pensamentos ainda estavam nas palavras do Padre Michel. Os vitrais eram de tirar o fôlego. Fico feliz, disse Maximilian, beijando-a na testa. Você está com o cheiro do aftershave dele, comentou ele casualmente. Hannah congelou. Nós sentamos lado a lado. Era uma pequena capela. Ela percebeu que estava se justificando, mas não sabia por quê. Maximilian olhou para ela por um momento, mas não disse mais nada. Quando Hannah foi ao banheiro se arrumar, ele ficou olhando pensativo para o teto. Algo estava errado, mas ele não conseguia entender o que era. Naquela noite, Hannah sonhou com vitrais coloridos e uma mão calorosa em seu ombro. Ela acordou com um sentimento de culpa que não conseguia explicar.
Na manhã seguinte, havia uma estranha tensão entre Hannah e Maximilian durante o café da manhã. Hannah empurrava nervosamente seus croissants no prato, enquanto Maximilian lia o jornal incomumente calado. Ambos sentiam que algo havia mudado, mas nenhum dos dois sabia como abordar o assunto. "Quando vamos para Chartres?" perguntou Hannah finalmente, para quebrar o silêncio. "O trem parte às 11, respondeu Maximilian sem levantar os olhos. "Já reservei um hotel, o Le Grand Monarque, bem em frente à catedral." Naquele momento, o celular de Hannah tocou. O nome familiar, Père Michel, apareceu no visor e Hannah sentiu seu coração bater mais rápido. Ela hesitou um momento antes de atender. "Bom dia, Hannah", soou a voz calorosa. "Espero que tenha dormido bem. Passei a noite toda pensando na nossa conversa." Hannah olhou nervosamente para Maximilian, que agora levantava os olhos do jornal com interesse. "Bom dia, Père Michel. Sim, obrigada. Dormi bem." "Maravilhoso. Ouça, tenho uma ótima notícia. Também preciso ir a Chartres hoje. Um assunto pastoral. Se quiser, podemos viajar juntos. Conheço o melhor caminho e posso lhe contar algumas coisas sobre a catedral durante a viagem." Hannah se sentiu dividida. Por um lado, a perspectiva de ser guiada pessoalmente por Père Michel por Chartres era tentadora. Por outro lado, percebeu que Maximilian franzia a testa. "Isso é muito gentil", disse ela hesitante. "Mas meu marido e eu já compramos passagens de trem." "Ah, isso não é problema", interrompeu o padre Michel. "Eu vou de carro. É muito mais confortável e flexível. Podemos parar em alguns lugares interessantes que a maioria dos turistas nunca vê. O que você acha?" Hannah colocou a mão sobre o telefone e explicou a oferta a Maximilian. Sua reação foi bem mais reservada do que o esperado. "Não sei, Hannah. Mal o conhecemos e, na verdade, queríamos fazer essa viagem só nós dois." "Mas pense na oportunidade", sussurrou Hannah com insistência. "Ele é especialista nesses lugares. Aprenderíamos muito mais." Ela mesma podia ouvir o quanto soava desesperada, mas não entendia por quê. Maximilian suspirou. "Se é tão importante para você..." Hannah retomou a conversa. "Gostaríamos de ir. Onde nos encontramos?" "Perfeito!" exclamou Père Michel entusiasmado. "Vou buscá-los às 10 na frente do hotel. Calcem sapatos confortáveis. Vou mostrar alguns tesouros escondidos." A viagem para Chartres começou de forma bastante tranquila. Père Michel dirigia um elegante Mercedes preto e revelou-se um guia turístico encantador. Contou histórias sobre a paisagem francesa, apontou para castelos históricos à distância e explicou a arquitetura regional. Maximilian sentou-se no banco do passageiro e comportou-se educadamente, mas Hannah sentiu sua reserva. "Você é muito calado, Maximilian", observou Père Michel depois de um tempo. "Espero não estar te entediando com minhas histórias." "Não, de forma alguma", respondeu Maximilian educadamente. "Gosto de ouvir." Mas seu tom era frio. "Entendo", disse Père Michel com compreensão. "Como arquiteto, você provavelmente vê as coisas de maneira diferente, mais técnica, mais racional. Hannah, aqui." Ele olhou para ela pelo espelho retrovisor. "Tem um coração para os aspectos espirituais. É um complemento maravilhoso. Dá mais uma vez aquela maneira sutil de criar uma divisão entre eles." Hannah não percebeu, mas Maximilian entendeu a implicação. "Você é racional demais. Pouco espiritual para sua esposa." Após cerca de 1 hora, Père Michel parou em uma pequena igreja românica. "Esta é Saint-Aignan", explicou ele. "Século XII, uma joia que a maioria dos turistas ignora." Ele se virou para Maximilian. "Há também um café interessante aqui com especialidades locais. Talvez você queira esperar lá enquanto Hannah e eu visitamos a igreja? Receio que será muito técnico. Capitéis de colunas, simbolismo litúrgico."
Maximilian sentiu que estava sendo manipulado, mas não podia recusar educadamente sem parecer rude. Tudo bem, disse ele com rigidez. Vou esperar no café. Assim que ficaram sozinhos na pequena igreja escura, o comportamento do padre Michel mudou sutilmente. Ele ficou mais perto de Hannah. Sua voz ficou mais baixa, mais íntima. Finalmente podemos conversar sem sermos incomodados, disse ele. Seu marido parece tenso. Você pensou sobre nossa conversa anterior? Hannah sentiu-se desconfortável com a pergunta direta. Père Michel, Por favor, ele a interrompeu gentilmente. Chame-me apenas de Michel. Aqui não estamos em um ambiente formal. Ele a conduziu até um banco em frente ao altar. Você sabe que pode confiar em mim, não é? Hannah assentiu insegura. Claro. Ótimo. Então posso lhe confiar uma coisa. Ele sentou-se bem perto dela. No meu trabalho como capelão, encontro muitos casais. Reconheço os sinais quando alguém não está feliz, mesmo que essa pessoa ainda não queira admitir. Eu sou feliz, protestou Hannah, mas sua voz não soou convincente. Michel sorriu tristemente. Você está mesmo? Ou está apenas tentando ser feliz porque acha que deveria ser? Sua mão tocou a dela. Hannah, você merece mais do que alguém que apenas tolera quem você é. Você merece alguém que a adore. O toque de sua mão era quente e reconfortante. Hannah sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Por que você está me dizendo isso? Porque não suporto ver uma mulher tão maravilhosa se contentar com menos do que merece. Sua outra mão acariciou suavemente sua bochecha. Você é tão bonita, tão inteligente, tão espiritual. Qualquer homem se consideraria afortunado por tê-la. Hannah estremeceu com o toque dele. Parte dela sabia que isso era errado, mas outra parte ansiava por essa atenção, por essa valorização. Eu deveria voltar para Maximilian. Claro, disse Michel, retirando a mão. Mas lembre-se, se você precisar de alguém para conversar, alguém que realmente a compreenda, eu estou aqui. Ele se levantou e a ajudou a fazer o mesmo. Você não está sozinha, Hannah. Quando voltaram ao café, Maximilian estava sentado com uma xícara de café, lendo um jornal local. E então, foi interessante? Perguntou ele quando se sentaram. Muito, respondeu Hannah, mas não conseguiu olhá-lo nos olhos. O resto da viagem até Chartres transcorreu em um silêncio tenso. Quando finalmente chegaram ao hotel, Père Michel se despediu calorosamente dos dois. Espero que tenham uma estadia maravilhosa. Ligarei mais tarde para saber se estão gostando. No quarto do hotel, Maximilian finalmente explodiu. O que diabos está acontecendo aqui, Hannah? Como assim? Perguntou ela defensivamente, embora soubesse exatamente a que ele se referia. Aquele padre. O jeito como ele olha para você, como liga constantemente, como me exclui sistematicamente. Maximilian andava de um lado para o outro no quarto. E você nem percebe. Ele é um padre, Maximilian. Ele é gentil conosco, só isso. Gentil? Maximilian riu amargamente. Hannah, o homem está claramente flertando com você. E você está deixando. Hannah se sentiu ofendida. Você está com ciúmes de um padre? Isso é ridículo. Estou? Perguntou Maximilian, aproximando-se dela. Ou estou apenas defendendo meu casamento contra alguém que o sabota conscientemente? Você não entende, disse Hannah, virando-se. Ele vê coisas em mim que você nunca viu. Ele valoriza minha espiritualidade, Sua, o quê? Maximilian a interrompeu bruscamente. Hannah, você está se ouvindo? Você fala sobre esse homem como se ele fosse... Como se ele fosse o quê? Perguntou Hannah desafiadora. Maximilian olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Como se ele fosse aquele por quem você está apaixonada. As palavras pairaram pesadamente no ar entre eles. Hannah abriu a boca para protestar, mas nenhuma palavra saiu. No fundo do seu coração,
Ela sabia que Maximilian não estava totalmente errado. "Vou dar uma volta", disse Maximilian finalmente, pegando seu casaco. "Preciso de ar fresco." Quando a porta se fechou atrás dele, Hannah se sentou na cama e começou a chorar. Seu celular tocou. Era Père Michel novamente. Desta vez, ela atendeu sem hesitar. "Hannah, você parece triste. O que aconteceu?" "Maximilian e eu tivemos uma discussão", ela soluçou. "Oh, minha querida", disse Michel com compaixão. "Você quer conversar sobre isso? Estarei no bar do hotel em 10 minutos. Desça." Hannah enxugou as lágrimas e saiu do quarto. Ela sabia que aquele era um ponto sem volta, mas não se sentia forte o suficiente para dizer não. No bar do hotel, Père Michel já a esperava, elegantemente vestido com roupas civis. Quando a viu chorando, ele abriu os braços e Hannah se jogou nele sem hesitar. O ponto sem volta havia sido alcançado. Na atmosfera abafada do bar do hotel Le Medieval, Hannah sentou-se em frente a Michel com os olhos vermelhos de tanto chorar. O bar estava quase vazio a essa hora do dia. Apenas um casal francês mais velho estava sentado em um canto, conversando baixinho enquanto bebia vinho. Michel já havia pedido 2 taças de Bordeaux e gentilmente passou uma para Hannah. "Beba", disse ele com voz suave e paternal. "Isso vai ajudá-la a relaxar." Seus olhos azuis estavam cheios de compaixão e preocupação. "Conte-me o que aconteceu." Hannah tomou um grande gole de vinho e sentiu o calor fluir por seu corpo. "Maximilian, ele disse coisas horríveis. Ele acusa você de me manipular, ele diz..." Ela hesitou, incapaz de repetir as palavras ofensivas. "Ele está com ciúmes", disse Michel com compreensão, colocando a mão sobre a dela sobre a mesa. "Eu entendo isso. Você é uma mulher extraordinária, Hannah. Qualquer homem teria medo de perdê-la." Seus polegares acariciaram suavemente os nós dos dedos dela. "Mas a inveja dele é dirigida à pessoa errada. Eu sou padre. Meu amor por você é puramente espiritual." A palavra amor fez Hannah olhar para cima. "Amor?" Michel sorriu calorosamente. "É claro que eu te amo, Hannah. Não da maneira que seu marido te ama. Ou acredita amar. Eu amo sua alma, seu espírito, sua espiritualidade pura. Essa é a forma mais elevada de amor que pode existir entre um homem e uma mulher." Hannah se sentiu lisonjeada e confusa ao mesmo tempo. O vinho a deixava levemente tonta, e as palavras de Michel soavam tão convincentes, tão reconfortantes. "Maximilian diz que você está flertando comigo", ela sussurrou. "Flertando?" Michel riu baixinho, mas sem maldade. "Minha querida Hannah, se conexão espiritual é flertar para o seu marido, isso só mostra o quão pouco ele entende da profundidade das relações humanas." Ele levantou gentilmente o queixo dela, de modo que ela tivesse que olhar nos olhos dele. "O que temos é muito mais precioso do que a atração física comum. É uma conexão de almas." Hannah sentiu sua resistência diminuir. Ali estava alguém que a compreendia, que não apenas tolerava seu lado espiritual, mas o celebrava. "Não sei mais o que é certo e o que é errado", confessou ela. "Isso é porque você está presa em um casamento que não a satisfaz", disse Michel, aproximando sua cadeira dela. "Hannah, posso lhe mostrar uma coisa? Algo que vai ajudá-la a entender o que quero dizer?" Sem esperar pela resposta dela, ele se levantou e estendeu a mão. "Venha. Quero mostrar a você a capela privada do hotel. É um lugar sagrado, onde podemos conversar sem sermos incomodados." Hannah hesitou por um momento, mas o vinho e sua confusão emocional a levaram a aceitar a mão dele. Ele a conduziu por um corredor estreito atrás da recepção até uma pequena capela medieval que aparentemente pertencia ao convento original, que mais tarde foi transformado em hotel. A capela era fracamente iluminada por velas e um pequeno altar com um crucifixo dominava a sala. "Aqui",
disse Michel, levando-a até um banco em frente ao altar. Aqui podemos ser honestos um com o outro diante de Deus. Quando se sentaram, Michel colocou o braço em volta dos ombros de Hannah. Hannah, preciso lhe confessar uma coisa, disse ele com voz baixa e emocionada. Desde que a conheci, não consigo parar de pensar em você. Isso nunca aconteceu antes. Hannah sentiu seu coração acelerar. Mas você é padre. Você não pode... Não posso o quê? Perguntou Michel, virando-a para si. Amar? Sentir? Hannah, você realmente acredita que Deus nos deu esses sentimentos apenas para reprimi-los? Sua mão acariciou o rosto dela. O que sinto por você é puro e sagrado. É vontade de Deus que nos tenhamos encontrado. Hannah estava completamente confusa. Tudo o que ela havia aprendido sobre o certo e o errado parecia se dissolver. Eu não entendo. Então deixe-me mostrar a você, sussurrou Michel, beijando-a suavemente na testa. Deixe-me mostrar o que é o verdadeiro amor espiritual. Seus beijos migraram da testa para as bochechas dela, e Hannah se sentiu presa em um sonho. Uma parte dela gritava que isso era errado, mas as palavras dele a deixaram tão confusa que ela não sabia mais em que acreditar. Isso não está certo. Ela protestou fracamente, mas Michel a segurou com firmeza. Shhh, ele sussurrou. Confie em mim. Eu sou um homem de Deus. Eu nunca faria nada errado. Suas mãos começaram a percorrer o corpo dela. Esta é a vontade de Deus, Hannah. Esta é a maneira dele nos mostrar o que significa a verdadeira união. Hannah sentiu o pânico crescer dentro dela, mas estava paralisada pela confusão e pelo álcool. Não, disse ela, mas sua voz era quase inaudível. O que aconteceu nos minutos seguintes traumatizaria Hannah para o resto da vida. Michel aproveitou-se da sua confusão, da sua vulnerabilidade espiritual e emocional para ultrapassar limites que nunca deveriam ter sido ultrapassados. Ele descreveu cada uma das suas agressões como uma experiência espiritual e cada resistência como uma falta de fé. Quando tudo acabou, Hannah ficou sentada no banco, tremendo e em choque. Michel ajeitou calmamente suas roupas e sentou-se ao lado dela, como se nada tivesse acontecido. Foi lindo, Hannah, disse ele gentilmente. Agora você entende o que eu quis dizer. Não foi uma experiência física comum, foi uma união espiritual. Hannah não conseguia falar. Ela se sentia suja, confusa e profundamente envergonhada. Tudo dentro dela gritava que algo terrível havia acontecido. Mas as palavras calmas de Michel a fizeram duvidar de sua própria percepção. Você está em silêncio agora, observou Michel. Isso é normal. Quando a alma passa por uma experiência tão intensa, ela precisa de tempo para processá-la. Ele acariciou seus cabelos. Mas você não pode contar isso a ninguém, Hannah. Nem ao seu marido, nem a outras pessoas. A maioria das pessoas não entenderia. Elas pensariam que foi algo sujo, embora tenha sido a coisa mais sagrada que pode acontecer a um ser humano. Hannah acenou com a cabeça mecanicamente, incapaz de pensar ou falar. Venha, disse Michel, ajudando-a a se levantar. Vou levá-la de volta ao seu quarto. Você precisa descansar. Ele a conduziu pelos corredores do hotel, com a mão possessiva em suas costas. Lembre-se, Hannah, isso permanecerá nosso segredo. Nosso segredo sagrado. Diante do quarto de hotel, ele a beijou novamente na testa. Durma bem, minha querida. Amanhã você entenderá que presente recebeu hoje. Quando Hannah entrou no quarto, encontrou Maximilian sentado na cama, com a cabeça entre as mãos. Ao vê-la, ele se levantou de um salto. Hannah, graças a Deus você voltou. Eu estava tão preocupado. Ele se calou ao ver o estado dela. O que aconteceu? Você parece ter visto um fantasma. Hannah olhou para ele como se não o reconhecesse. Eu estou cansada, murmurou ela, e foi para o banheiro. Maximilian a seguiu até a porta. Hannah, o que está acontecendo? Você parece tão estranha. Ele percebeu um cheiro estranho nela.
Um aftershave masculino que não era dele. Você esteve com ele? Com aquele padre? Deixe-me em paz, disse Hannah, fechando a porta do banheiro atrás de si. Ela se olhou no espelho e viu uma estranha. Seus lábios estavam inchados, seus cabelos despenteados, seus olhos vazios. Lá fora, Maximilian bateu na porta. Hannah, por favor, fale comigo. O que quer que tenha acontecido, podemos conversar sobre isso. Mas Hannah não conseguia falar. Ela nem conseguia pensar. Ela tomou um banho quente e demorado, mas a sensação de impureza não desaparecia. Quando ela finalmente foi para a cama, Maximilian estava acordado, esperando por ela. Hannah, ele sussurrou tentando tocá-la. Não, ela disse bruscamente, recuando. Não me toque. Maximilian ficou acordado a noite toda, olhando para o teto. Ele sabia que algo terrível havia acontecido, mas não tinha ideia do que era ou como poderia ajudar. Sua esposa havia se tornado uma estranha e ele se sentia impotente e perdido. Naquela noite, tudo havia mudado. A inocente professora alemã Hannah Becker não existia mais. Em seu lugar, estava uma mulher traumatizada e confusa que nem mesmo compreendia o que havia acontecido com ela. E Père Michel Dubois havia alcançado seu objetivo. Ele havia atraído mais uma turista alemã para sua rede, a havia quebrado e possuído. Amanhã, ele entraria em contato com ela novamente, aproveitando-se de sua confusão e trauma para atraí-la ainda mais para sua armadilha. A lua de mel tinha acabado antes mesmo de começar. 3 semanas após seu retorno à Alemanha, Hannah Becker estava sentada em sua pequena cozinha em Bad Mergentheim, olhando para o café da manhã intocado à sua frente. Maximilian já tinha saído para o trabalho sem dizer uma palavra. O silêncio em sua casa tinha se tornado insuportável. Desde Chartres, tudo tinha mudado. Hannah não conseguia dormir, comer, trabalhar. Ela tirou licença médica e passava os dias refletindo sobre os acontecimentos na França. Père Michel ligou para ela mais 2 vezes, mas ela não atendeu. Suas mensagens na caixa postal soavam preocupadas, paternas. Hannah, espero que você esteja bem. Lembre-se do que conversamos. Você pode confiar em mim. Mas Hannah não confiava mais em ninguém, nem mesmo em si mesma. Naquela manhã, o telefone tocou novamente. Um número desconhecido com código de área francês. Hannah hesitou, mas acabou atendendo. Estou falando com Hannah Becker? Perguntou uma mulher em alemão, mas com um forte sotaque francês. Sim, quem é? Meu nome é Comissário Dubois, da Polícia Nacional de Paris. Estou ligando por causa do Père Michel Dubois. Podemos conversar? Hannah sentiu seu coração começar a acelerar. O que aconteceu com ele? Madame Becker, sinto muito, mas preciso fazer algumas perguntas. Estamos investigando o Père Michel por várias denúncias. Abusos sexuais contra turistas alemãs. As palavras atingiram Hannah como um golpe. Várias? Sim, senhora. Você não é a única. Outra mulher alemã apresentou queixa, Margarete Wolff, de Munique. Ela esteve em Paris em abril e descreve experiências muito semelhantes. Hannah sentou-se em uma cadeira. Eu não sei do que você está falando. Madame Becker, disse o comissário Dubois gentilmente. Eu entendo que isso é difícil, mas se você passou por algo que a preocupa, devemos conversar sobre isso. O padre Michel sempre usa o mesmo padrão. Ele entra em contato com casais alemães em hotéis, isola as mulheres de seus maridos, leva-as para salas privadas. Pare, sussurrou Hannah. Sainte-Chapelle, pequenas capelas de hotéis, igrejas escondidas. Ele diz a elas que é espiritual, uma conexão especial com Deus. Hannah começou a tremer. Tudo o que o comissário Dubois descreveu era exatamente o que tinha acontecido com ela. Ele disse que era a vontade de Deus. Ele sempre diz isso, senhora. Sempre a mesma coisa. Você não é um caso isolado. Quando Hannah desligou, ela começou a chorar. Pela primeira vez em semanas, ela conseguiu chorar.
chorar de verdade. A confusão, a vergonha, a sensação de estar enlouquecendo. De repente, tudo fazia sentido. Ela não estava louca. Ela não era culpada. Ela era uma vítima. Quando Maximilian chegou em casa à noite, encontrou Hannah sentada à mesa da cozinha, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mas, pela primeira vez em semanas, ela olhou nos olhos dele. "Max", ela disse baixinho, "precisamos conversar." Maximilian sentou-se cuidadosamente ao lado dela. "Hannah, o que está acontecendo?" "A polícia francesa ligou por causa do Père Michel." Ela respirou fundo. Ele me... Em Chartres." As palavras ficaram presas em sua garganta. Maximilian empalideceu. "O que ele fez?" Ele fez coisas na capela. Ele disse que era espiritual, a vontade de Deus. Eu estava tão confusa, pensei." Hannah começou a chorar novamente. Maximilian levantou-se de um salto, cerrando os punhos. "Aquele canalha! Eu vou matá-lo." "Max, escute, há outras mulheres alemãs. A polícia está investigando." Maximilian ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. "Hannah, sinto muito. Eu sabia que algo estava errado. Eu deveria ter te protegido." "Você não tinha como saber", soluçou Hannah. "Eu mesma não sabia. Achei que estava ficando louca." Nos dias seguintes, eles descobriram mais sobre o padre Michel Dubois e suas práticas sistemáticas. A comissária Dubois explicou-lhes ao telefone que Michel vinha alvejando turistas alemãs há pelo menos 5 anos. "Ele é muito habilidoso", disse ela. "Ele usa sua posição como padre, seu conhecimento de alemão e a espiritualidade de suas vítimas." A primeira denúncia foi feita por Margaret Wolf, de Munique, uma viúva de 45 anos que havia feito uma peregrinação à França. "A história dela é quase idêntica à sua", relatou a comissária. "Hotel por meio de contatos, visitas guiadas particulares, isolamento e, então, os abusos em locais supostamente sagrados." Após a denúncia de Margarete, a polícia investigou discretamente e encontrou outras vítimas. Uma professora de 38 anos de Hamburgo, uma enfermeira de 29 anos de Stuttgart. Todas alemãs, todas crentes, todas em viagens espirituais. "O mais perverso é", explicou a comissária Dubois, "que ele confunde suas vítimas a tal ponto que elas mesmas não sabem se são vítimas. Ele usa suas crenças religiosas contra elas." Hannah e Maximilian também descobriram que a Igreja Católica na França já havia recebido denúncias sobre o comportamento do padre Michel há 2 anos. Um hoteleiro em Tours havia reclamado que Michel levava hóspedes do hotel a áreas privadas. "Mas a igreja apenas conduziu uma investigação interna", disse a comissária com amargura. "Nenhuma denúncia oficial à polícia." Hannah decidiu ir a Paris e fazer uma denúncia formal. Maximilian a acompanhou. Foi difícil para os dois voltar aos lugares onde seu casamento havia acabado. Na delegacia, encontraram Margaret Wolf, uma mulher pequena e delicada, com cabelos grisalhos curtos e olhos cansados. "Sinto muito que o mesmo tenha acontecido com você", disse ela a Hannah. "Mas estou feliz por não estar sozinha." Margaret contou sua história. Após a morte do marido, ela havia planejado uma peregrinação a Lourdes. Em Paris, ela conheceu o padre Michel. "Ele foi muito compreensivo com meu luto. Disse que poderia me ajudar a me conectar espiritualmente com meu marido. Assim como fez com Hannah, ele a isolou e depois abusou dela. Durante meses pensei que estava ficando louca." O interrogatório na polícia foi doloroso. Hannah teve que descrever cada detalhe, cada toque, cada palavra. O comissário Dubois foi sensível, mas meticuloso. "Precisamos de tudo para construir uma acusação irrefutável." Mas havia problemas. O padre Michel negou todas as acusações. Ele alegou que as mulheres o seduziram e se envolveram com ele voluntariamente.
Ele diz que elas são turistas emocionalmente instáveis que queriam se vingar de um padre, relatou o comissário. Pior ainda, a Igreja Católica apoiou Michel. Monsenhor François Beaumont, seu superior direto, fez uma declaração. O padre Michel é um pastor respeitado. Essas acusações são infundadas e ferem um servo de Deus. A mídia pegou a história. Os jornais alemães publicaram manchetes como: escândalo envolvendo padre em Paris, turistas alemãs afetadas. A mídia francesa foi mais cautelosa. Acusações controversas contra um padre alemão. Hannah foi empurrada para a vida pública contra sua vontade. Repórteres ficavam em frente à sua casa e ligavam para a escola. Ela teve que tirar férias novamente. Eu só queria passar minha lua de mel, disse ela chorando para Maximilian. Como isso pôde acontecer? O julgamento começou 6 meses depois, em Paris. Hannah e Maximilian viajaram novamente para a França, desta vez como coautores. A sala do tribunal era pequena, o clima tenso. Père Michel estava sentado em um terno escuro, não mais em sua batina. Ele parecia mais velho, mais cansado, mas ainda confiante. Seu advogado, Maître Delacroix, atacou a credibilidade das vítimas. Essas mulheres eram emocionalmente instáveis, argumentou ele. Uma mulher recém-casada em lua de mel que tinha problemas no casamento, uma viúva enlutada. Elas buscavam consolo e interpretaram erroneamente o cuidado pastoral normal. Hannah teve que testemunhar no tribunal. Foi o dia mais difícil de sua vida. Sob os olhares críticos dos advogados, juízes e jornalistas, ela descreveu mais uma vez os eventos em Chartres. Père Michel a encarava fixamente, sem nenhum sinal de remorso ou vergonha. «Por que você não prestou queixa imediatamente?» perguntou Maître Delacroix com severidade. Eu estava confusa. Ele me disse que era espiritual, a vontade de Deus. Eu não sabia em que acreditar. Mas você é uma mulher adulta e instruída. Você não sabia que isso era errado? Hannah começou a chorar. Ele era um padre. Eu confiava nele. Margarete Wolff também teve que testemunhar, assim como as outras vítimas. Suas histórias eram assustadoramente semelhantes. Sempre o mesmo padrão, as mesmas técnicas de manipulação. Mas as provas eram fracas. Nenhuma evidência física, nenhuma testemunha, apenas os depoimentos das mulheres contra os do padre. A defesa do padre Michel foi habilidosa. Ele admitiu ter se aproximado das mulheres, mas disse que tudo tinha sido consensual. Elas estavam solitárias, procuravam consolo. Eu fui misericordioso. O julgamento durou 2 semanas. No final, o padre Michel foi condenado a 2 anos de liberdade condicional, uma sentença branda que chocou as vítimas. O tribunal não conseguiu determinar, sem sombra de dúvida, que houve uso de violência ou coação, explicou o juiz. Os depoimentos das demandantes são credíveis, mas as circunstâncias deixam margem para interpretação. O padre Michel saiu do tribunal como um homem livre. A igreja o transferiu para outra diocese, longe de Paris e das rotas turísticas. Ele ficará sob observação, garantiu Monsenhor Beaumont. Mas isso não foi consolo para as vítimas. Hannah e Maximilian voltaram para a Alemanha, mas seu casamento estava irremediavelmente destruído. Os acontecimentos na França se interpuseram entre eles como uma parede invisível. Maximilian tentou compreender, perdoar, ajudar. Mas Hannah não suportava seus toques, não conseguia confiar nele, não conseguia se abrir. Não é culpa sua, ela disse a ele uma noite, mas eu não aguento mais, não consigo fingir que nada aconteceu. 6 meses depois, eles se divorciaram. Hannah se mudou para Munique, começou uma terapia, buscou um novo começo. Maximilian ficou em Würzburg, abalado e amargurado. Anos depois, Hannah trabalhava como conselheira para vítimas de abuso. Ela havia transformado suas experiências traumáticas em uma vocação. Père Michel Dubois,
voltou a exercer o ministério pastoral após 2 anos de liberdade condicional, desta vez na Bretanha. A Igreja Francesa não o destituiu do cargo. Hannah recebia ocasionalmente telefonemas de outras mulheres que tinham tido experiências semelhantes com padres franceses. O sistema protegia os agressores, não as vítimas. A justiça permanecia incompleta. As feridas cicatrizavam lentamente. Mas Hannah havia aprendido que, às vezes, sobreviver significa aceitar a injustiça e seguir em frente. Ela não era mais a professora ingênua de Bad Mergentheim. Era uma sobrevivente, uma lutadora, uma voz para outras pessoas que não eram ouvidas. A história de Hannah Becker e do padre Michel Dubois havia chegado ao fim, mas era apenas uma entre muitas que nunca seriam contadas por completo.